Olá! Neste vídeo vamos falar sobre um dos movimentos religiosos mais importantes da história da humanidade. Vamos falar da Reforma Protestante. A Reforma Protestante se deu no início do século XVI por Martinho Lutero, quando, através da publicação de suas 95 teses, em 31 de outubro de 1517, na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, protestou contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica Romana, propondo uma reforma do catolicismo romano. Os princípios fundamentais da Reforma Protestante são conhecidos como 5 solas, sendo elas sola fide, ou somente a fé, que é o ensinamento de que a salvação é recebida somente pela fé, sem qualquer interferência ou necessidade de boas obras. Na teologia protestante, a fé salvadora é sempre evidenciada, mas não determinada pelas boas obras. Sola Scriptura, ou somente a Escritura, que é o ensinamento de que a Bíblia é a única palavra autorizada e inspirada por Deus, e é a única fonte para a doutrina cristã, sendo acessível a todos. Portanto, a Bíblia não está sozinha longe de Deus, mas sim é o instrumento de Deus pelo qual ele se revela para a salvação pela fé em Cristo. Solus Christus, ou Solo Cristo, é o ensinamento de que Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade e que não há salvação através de nenhum outro, o que significa que a salvação é somente por Cristo. Portanto, o arrependimento dos pecados reconcilia o homem com Deus diretamente, mediante a fé no perdão de Cristo, em vez de ter o padre, igreja ou qualquer outro santo como mediador entre o homem e Deus. Sola gratia, somente a graça. É o ensinamento de que salvação vem por graça divina, ou favor imerecido, e não como algo merecido pelo pecador. Isso significa que a salvação é um dom imerecido de Deus por causa de Jesus. Portanto, Deus é o único ator na graça. Por isso que a graça é sempre eficaz sem qualquer cooperação por parte do ser humano. Essa doutrina declara o monergismo divino na salvação, ou seja, Deus age sozinho para salvar o pecador. Soli Deo Gloria, que significa glória somente a Deus. É o ensinamento de que toda glória é devida somente a Deus, pois a salvação é realizada unicamente através de sua vontade e ação, e não só da suficiente expiação de Jesus na cruz, mas também o dom da fé em que a expiação é criada no coração do crente pelo Espírito Santo. Os reformadores acreditavam que os seres humanos, mesmo santos canonizados pela Igreja Católica Romana, os papas e a hierarquia eclesiástica não eram dignos da glória que lhes foi concedida. Isto é, não se deve exaltar tais pessoas por suas boas obras, mas sim louvar e dar glória somente a Deus, que é o autor e santificador dessas pessoas e suas boas obras. Mas não podemos simplesmente falar de reforma ou das 5 solas sem citar Pedro Val, um comerciante de Lyon que se converteu ao cristianismo por volta de 1174. Ele decidiu encomendar uma tradução da Bíblia para a linguagem popular e começou a pregá-la ao povo mesmo sem ser sacerdote. Ao mesmo tempo, renunciou à sua atividade e aos bens que repartiu entre os pobres. Desde o início, os valdenses afirmavam o direito de cada fiel ter a Bíblia em sua própria língua, considerando ser a fonte de toda a autoridade eclesiástica. Através dos valdenses, começamos a ter as bases ideológicas que posteriormente resultaram na reforma iniciada por Martinho Lutero. Considerado como precursor da reforma protestante, John Wycliffe levantou diversas questões sobre controvérsias que envolviam o cristianismo da época, mais precisamente a Igreja Católica Romana. Mas não se pode falar em reforma sem ao menos citar outros importantes reformadores, tais como Guilherme Farel, João Calvino, Teodoro de Beza e John Knox, que igualmente fizeram contribuições importantes para que a reforma se estabelecesse. Mas este é assunto para um outro vídeo. Um dos pontos de destaque da reforma é o fato de ela ter possibilitado um maior acesso à Bíblia, graças às traduções feitas por vários reformadores e o próprio Lutero, a partir do latim para as línguas nacionais.
Tal liberdade fez com que fossem criados diversos grupos independentes, conhecidos como denominações, e é bem provável que você pertença a uma delas. E aí, gostou do vídeo? Curta, compartilhe com seus amigos convites para esta festa. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Deus te abençoe.